Hoje a gente está aqui trazendo a Camila Schutte, fundadora da Mastertech, cientista da computação. Aí agora Nina da Hora, que está aí habilitando a câmera, que é também cientista da computação, fundadora do Computação da Hora e do Ogunhê. A gente vai ter a presença delas duas aqui para poder falar sobre o tema de tecnologias a serviço da educação hoje com a gente. E, bom, vou começar primeiramente pela Camila, para dar um espaço para ela se apresentar, e aí depois ela abordar um pouco dos assuntos dela, depois a gente joga para a Ana, e depois, no finalzinho, a gente reserva os minutos para as perguntas do pessoal. Ótimo. Obrigada primeiro pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui com a Ana. Acho que a gente nunca fez painel assim juntas, né? Mas já todo mundo fala assim, você precisa conhecer a Ana. Então, já era a hora, Lucas. Você fez essa conexão. Então, queria agradecer muito. E anotei aqui algumas coisas, decidi não preparar um material formal para a gente ver para onde vai esse papo, mas acho que eu acompanho bastante o trabalho da Ana, acho que a gente tem intenções muito similares, assim, acho que tanto eu quanto ela, a gente reconhece tecnologia como um meio e não como um fim. Né? Por muito tempo eu fiz ciência da computação na graduação e no mestrado, mas desde muito jovem eu vi meu pai olhando para a tecnologia como um meio e não como um fim, e acho que isso mexeu algum parafusinho na minha cabeça, e eu desde sempre saquei que era como um idioma, era como conseguir falar com as máquinas, isso era um superpoder, as pessoas tinham que ter esse superpoder, não era justo eu guardar só para mim. Então eu já fui fazer ciência da computação muito nessa vibe. Cheguei numa graduação tradicional de uma escola pública, né? Então lá no IME a gente era muito formal, assim, a gente era educado, isso não é errado, mas a gente era educado para ser pesquisador. E aí, quando eu comecei a, muito jovem, tentar escrever currículo, tentar ensinar as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ixi, a menina, tinha que ser a menina da turma. E associavam muito a gênero também isso. Então, tinha que ser a fofinha. A Camila não quer ir para otimização, né? Porque é difícil, não é coisa para menina. Então, acho que sempre teve um viés de gênero. E isso foi meio que guiando a minha carreira, e eu sou muito grata por isso, mas foi guiando muito a minha carreira. Fiz a graduação achando que ia trabalhar na NASA, então foquei minha iniciação científica em verificação e validação de missão crítica, um negócio super específico. E aí achando que eu ia ser cientista e que ia dar tudo certo. No final da graduação, estava tudo encaminhado para isso, recebi um convite para ir morar fora, para morar na Califórnia, a princípio por 3 meses, para trabalhar, né, ser estagiária do Google. E eu lembro do choque que foi quando alguém de fora reconheceu a minha capacidade. Por quê? Eu falei assim, não, lindo, não vai dar, não. Eu sou ruim, eu não sou, assim, você cometeu um engano, tocou errado aqui esse negócio aqui em casa. E ele falou assim, não, eu recebi indicação dos seus professores, você é boa aluna, por que você acha que você não é capaz? E aí eu lembro que aquilo também, acho que foi outro divisor de águas, assim, falei, talvez dê. E acho que aí eu começo a entrar um pouco no tema, que eu queria trazer alguns insights, assim, eu vou trazer mais perguntas do que respostas, tá? Mas um pouco mais sobre trabalho, sobre esse futuro do trabalho. Na cabeça da Camila, de 20 anos, né, que foi quando eu comecei a tomar decisões mais profundas do que eu ia ser, uma cientista da computação tinha que programar, tinha que caber numa caixinha de júnior, pleno e sênior, e com o passar do tempo, talvez eu ganhasse um cargo de gestão. Nesse cargo de gestão, eu ia ter a minha equipe, e eu ia, se tudo desse muito certo, eu ia chegar a um cargo executivo e eu ia virar executiva de TI. Na minha cabeça, essa era a linha tradicional, né? Era a linha que eu tinha acesso. E aí, acho que a coisa começou a mudar quando, apesar de não ter ficado no Google, né, reconhecer que existia um outro ambiente, que existiam pessoas que eram extremamente sênior técnicas, aquilo para mim já foi um opa, quer dizer que eu não preciso ir para gestão, então, para ser, né, para crescer na carreira, já gostei. Segunda coisa, lá a efervescência de você usufruir dos seus conhecimentos para resolver um problema era muito clara. Independente se você estava numa empresa ou não, as pessoas te cobravam isso. Chegava a soar meio absurdo você ficar na sua de boa, tipo, tô aqui eu programando, mas eu não ligo para o usuário, eu só recebo demandas. Então, aquilo, poxa, eu tenho que achar o problema da minha vida. E acho que foi muito forte para mim
quando eu reconheci que dentro da Camila já tinha uma empreendedora, mas esse nome não me pertencia, assim. Uma menina não podia empreender, uma menina sem dinheiro, uma menina jovem, risos. E acho que lá caiu minha ficha que não, eu já era empreendedora no sentido de tentar não aceitar os problemas como eles eram. Eu já tinha feito um currículo, trazido um currículo, impactado mais de 10 mil meninas, ido para os 27 estados do país e ninguém me reconhecia como empreendedora. Ninguém falava, tipo, o que você está fazendo aí é empreender. E aí, isso, estou falando de 2013, tá? Não existia essa mística toda, assim, do empreendedor, né? Apesar da onda aqui no Brasil ter começado lá em 2007, 2008, ainda era muito inacessível, sabe? Não era como hoje, passados quase 10 anos, o que me dá nervoso um pouco, né? Que faz... Tá. Com isso dito, acho que a Camila sacou que ela podia usar a capacidade técnica dela para resolver problemas. E isso foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu voltei para o Brasil, decidida que eu ia fazer alguma coisa com educação e tecnologia. Na época, não existia nada, não existia a BNCC atual, que falava de pensamento computacional, não existia esse monte de curso de robótica em escola, né? Lá em 2013, quando a gente fala lá em 2013, parece pouquíssimo tempo, né, para tempos naturais, mas para a tecnologia isso era um absurdo. Assim, em 2013 não tinha toda essa discussão, nem de empreendedorismo feminino, nem de questões de diversidade, assim, estava tudo muito engatinhando. Tanto que quando deu o boom, meio que as pessoas até falavam assim, não é que eu escrevo bem, mas é que não tem opção, né? As pessoas têm que me engolir, porque não tinha outra opção. Quem que estava falando de mulher em tecnologia? Pega ali a menina de 20 anos. E aí a coisa foi crescendo, acho que eu sou muito grata por não ter reconhecido que eu ainda tinha muito para aprender, assim, eu cresci muito nesses últimos tempos, mas eu aproveitei algumas oportunidades que me fizeram enxergar que o futuro do trabalho tinha muito a ver com uma nova maneira de educar as pessoas, sabe? E não educar as pessoas no sentido de eu saber como ensinar essas pessoas, mas fomentar uma nova cultura de aprendizado, sabe? Fomentar o ensino de programação. Então, antes da BNCC, já era muito claro para mim que as pessoas iam precisar aprender a programar para conseguir ter um trabalho no futuro. Então, enfim, na minha cabeça passava por eu entender, então, quais eram as habilidades e trabalhar nesse movimento para um novo jeito de aprender. E acho que assim, nessa Mastertech, quase todas as dissidentes que hoje, né, assim como a Ana Carolina, tipo, você fala, o que a Camila faz? É o Mastertech, o NISE, o Somas, tal, né? A gente sai inventando umas paradas e aí na hora de se apresentar arruma encrenca, porque não tem. Aí eu só brinco, fala que eu sou o quê? Programadora, põe aí que eu sou programadora que é melhor. Mas o Mastertech nasce muito nessa toada de ser uma escola que flui, né? A gente hoje usa isso como uma escola que consegue se adaptar para esses tempos tão voláteis e uma escola que prepara para o futuro do trabalho, para um futuro que é totalmente incerto e que se eu começar a cobrar muitas respostas, eu vou ficar parado, porque elas não vão vir. Então, uma escola que tenta fazer mais perguntas do que qualquer outra coisa. Hoje a gente trabalha muito mais com corporações, assim, a gente sacou que a gente tem um traço cultural que cola bem com corporação, a gente aprendeu um jeito de fazer grandes transformações culturais dentro de corporações. Então, a gente tem ido por essa linha de tentar hackear o mundo do trabalho através de grandes corporações. Eles não sabem dessa agenda paralela. Mentira. Eles, né, contratam a gente entendendo que existe, né, um começo, meio e fim, mas o nosso plano é muito maior. A gente entende que a gente quer criar um ecossistema, uma nova cultura de trabalho, uma nova cultura de educação. Então, enfim. E aí, coisas que eu acho que a gente pode tentar explorar aqui, eu queria colocar na mesa já. A primeira quais são essas tais habilidades que o futuro do trabalho vai cobrar da gente? Né? Tem uma lista que é meio batida, né? A gente fala empatia, pensamento sistêmico, resolução de problemas, mas eu queria falar de 2 especificamente, que para mim são os que a gente mais deveria cuidar, tá? Eu vou deixar pensamento computacional para a Ana, porque esse também é importante, mas é a gente ser tolerante à incerteza. Vai ser cada vez mais difícil a gente ter garantias, a gente saber com toda a certeza do mundo que o próximo passo vai dar certo.
A gente vai precisar criar uma certa antifragilidade para conseguir encarar qual é o cenário e decidir para onde a gente vai, mas ter sempre um plano A, um plano B, uma experiência aqui, dados ali, porque senão a gente vai ter problemas. Se a gente for intolerante à incerteza, a gente vai ter problemas, a gente não vai conseguir dar um passo, certo? Cada vez menos a gente vai conseguir ter essas caixinhas, né? Que nem eu falei, quando eu entrei em ciência da computação, a ordem natural das coisas era a gente conseguir avançar a ponto de virar executivo um dia e aposentar num cargo de chefia e ser feliz. E só depois ser feliz. Quando você entende que, obviamente, empreender é super incerto, e eu não sei se amanhã, ainda mais, né, empreender no Brasil em educação, então, vamos jogar para Deus, né? Porque não sabemos o que vai dar amanhã. Mas reconhecer como ficar antifrágil nessa incerteza, eu acho que é uma habilidade muito, muito, muito importante. E a segunda vai ser a gente ser capaz de trocar contexto, né? Tem um relatório famoso, né, e recente da Accenture que chama Digital Skill Gap, que fala um pouco sobre esse gap dentro das corporações de habilidades digitais. E nele, eles falam sobre a importância da gente reconhecer que a gente vai ter que ser um profissional T, que é capaz de trocar de contexto dependendo do momento. E eu acho que isso já é muito real, assim, eu até queria saber a opinião da Ana depois, porque quando você entra num cenário empreendedor, você acostuma a fazer o que você precisa e não necessariamente o que você gosta. E isso não é ruim, tá? Mas você tem que aprender a colocar a sua atenção no lugar certo. E possivelmente você vai começar como alguém que faz um balanço, depois alguém que programa um pouco, depois alguém que monta uma aula, depois alguém que dá aula e depois alguém que dá uma palestra. E você vai ser obrigado a entender como é que você ganha produtividade, não ser os louco maluco, empreendedor rico, menino branco, que, ai meu Deus, eu sou hiperprodutivo, sabe? E sim, como é que você se torna competente nessa troca de contexto, na minha percepção. Isso, para mim, é produtividade, vai ser cada vez mais necessário, porque a gente vai ter 4, 5 empregos, e a gente vai ter que saber aprender a construir na intersecção entre essas áreas. E a gente vai ter que aprender a ler oportunidade, a maximizar. Por exemplo, eu brinco que muita gente fala assim, Camila, como você fez o mestrado montando empresa e como é que agora você está fazendo doutorado com a empresa? E eu brinco que eu criei uma estrutura para mim onde eu leio um livro que serve para as 3, 4 coisas que eu faço. Eu leio um artigo que vai me ajudar na aula da noite para os gestores do banco gigante e vai me ajudar a escrever o artigo do doutorado, que vai me ajudar a dar aula no dia seguinte no INSPER. Então, como é que você cria uma clareza de missão onde você consegue construir conhecimento e só entregar ele de formas diferentes, assim? Então, eu acho que essa troca de contexto vai ser muito importante, vai ser uma habilidade do século XXI, já é. E a segunda, a gente conseguir ser tolerante à incerteza. E aí a segunda pergunta que me fazem muito, e eu queria gastar esses próximos 3 minutos dos 15 que me faltam, que me foram concedidos, certo, Lucas? Para falar um pouco sobre quais são as características desse futuro do trabalho, assim, eu acho que Covid-19, apesar de ser o tema mais batido que a gente tem ouvido muito, né, hoje em dia, acelerou algumas coisas que na minha cabeça estavam claras, mas que para a maioria das pessoas a gente ainda não precisava abrir um espaço para isso. Por exemplo, né, a gente trabalhar por projeto com entregáveis claros e não mais por hora. Quando a gente está trabalhando em TI, grande parte do nosso esforço é estimar quanto tempo aquilo vai demorar para a gente fazer. E não o impacto. A gente sempre teve um viés de estimativa quantitativo e não qualitativo. Quando hoje a Camila demora um dia para preparar uma aula, eu estou sendo remunerada por 8 horas de trabalho. No entanto, a Camila teve que estudar 15 anos para conseguir chegar lá e montar uma aula em 8 horas. Então, como é que a gente começa a ressignificar essa capacidade de estimar o futuro do trabalho e qualificar e pagar, né, esse trabalho por qualidade, não por quantidade? Então, acho que cada vez mais a gente vai trabalhar por projeto, né? Enquanto Camila Chute e Ana Carolina da Hora, Lucas Furtado, como pessoas e não necessariamente como alguém que bate no peito e fala, eu sou do banco tal. A gente vai cada vez mais começar a ser indivíduos CPFs que têm vários projetos em andamento e a gente vai ser remunerado um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco lá. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer isso. O que nos obriga a ter uma outra característica que é, hoje, assim como eu tenho muita dificuldade de colocar um título, o que a Camila faz? O que a Camila é? Qual a profissão da Camila? Sei lá.
Muita gente, a Camila é cofundadora e CEO da Mastertech. Pode ser, mas tem outras tantas coisas aí no meio do caminho. O que é esse? Esse ser CEO é totalmente diferente do que é ser CEO em outra empresa. Então, a gente vai começar, na minha percepção de futuro do trabalho, a gente vai começar a olhar para funções que são menos cerceadas por limites. Os limites não são claros. Eu vou te dar objetivos e você vai alcançar eles. Cada vez mais está difícil contratar na Mastertech. Hoje a gente está em 30 e poucos funcionários, né? Se a gente for contar os full-time, 20 e tantos, contando com professores, tem um pouco mais. Mas hoje é cada vez mais difícil eu conseguir dar um nome para o que as pessoas fazem. A gente simplesmente fala, cola aí, depois a gente vê o que você vai fazer. Seu objetivo é esse. Qual o seu título? A gente inventa. Assim, é difícil para a gente conseguir caber nessas caixas tradicionais, nesses departamentos. Esses dias tinha que preencher um cadastro de fornecedor e aí, tipo, descreva o seu organograma. Aí eu olhei para o meu sócio, para o Fábio, e falei assim, Fábio, a gente não tem um organograma, vamos fazer o quê dele? Deixa que eu faço. Tipo, vamos inventar alguma coisa, porque isso passa tão longe da nossa cabeça, assim, né? Enfim, então acho que a gente vai começar a trabalhar nesse novo contexto. E o último é um conceito que está bem famoso, mas acho que vale a gente citar aqui, que é a tal da gig economy, né? A gente tem falado muito dessa economia e o Covid acelerou muito, né? Essa economia do freela, essa economia em que a gente está conectado via aplicativo, em que a gente não tem necessariamente relações tão formais de trabalho. Então, acho que esse novo modelo de economia, como o Uber e essas companhias, né, está dando para as pessoas uma percepção de serem donas do próprio tempo, independente se elas fazem graduação, não fazem, se elas estudam ou não estudam, porque isso antes era algo dado somente para as pessoas que, né, a gente falava, eu cresci ouvindo meu pai falar que eu tinha que ter o dinheiro da segurança, que se eu precisasse, eu podia não aguentar desaforo. Então, você tem que trabalhar no início, aguentar quieta, calada, qualquer coisa, até você juntar a grana, e aí depois você pode começar a ser politizada, a ser feminista, ele falava, né? Aí você pode começar a tirar as asinhas de fora. O que hoje já não é verdade para a maioria dos jovens. Assim, quando você olha para a gig economy nos Estados Unidos e tenta mapear isso para o Brasil, a gente percebe que hoje muitos jovens estão reconhecendo que eles podem esperar. Deixa eu fazer aqui um trampo como Uber um tempo, deixa eu pensar o que eu quero ser. A gente já não tem mais essa ansiedade, né, de ter que aguentar esse desaforo. E obviamente que muita gente olha o lado negativo, né, da gig economy, na minha percepção, e ela tem muitos lados negativos, tá? Não tô defendendo, mas ela traz uma nova consciência de que a gente não precisa sofrer no trabalho, na minha visão. Eu posso escolher e eu tenho mais alternativas hoje, né? Antes de ter que me, né, submeter a coisas ruins. Enfim. E aí, queria deixar um convite, a gente tem falado muito sobre isso, né, na Mastertech, no Instagram a gente fala muito, eu falo muito disso no meu Instagram pessoal, né, da Mastertech, a gente tem um projeto grande chamado Programação a Lápis, que a gente está com vários eventos para acontecer, onde a gente tenta ressignificar pensamento computacional, a gente tem um projeto chamado Nízia, onde a gente endereça uma rede de mulheres que se ajudam. A gente tem 1 milhão de coisas legais. No Instagram da Mastertech, hoje, a gente consegue juntar tudo isso. No meu pessoal também. E, enfim, quero ouvir um pouco a Ana. Muito obrigado, Camila. Bom, agora a gente vai passar aqui para a Ana Carolina da Hora. Já pode desabilitando o microfone, porque a Ana é o tipo de pessoa que vai falar horas e horas, vai prestar atenção que o microfone dela está desligado. E aí, nisso, a Ana vai falar, aí, como a Camila já introduziu, sobre um pouco dessa ideia do pensamento computacional e também sobre os projetos na computação da hora e no Gunhê. Bom, Ana, a palavra está contigo. Bom, galera, boa noite. Primeiro eu vou pedir desculpas de antemão para 2 coisas. Uma, para minha cara de sono, e a segunda é que eu tenho 7 cachorros, então em algum momento eles vão dar algum piti super rápido e eu já estou sabendo lidar com isso, nas reuniões e tal, todo mundo já conhece eles, o pessoal fica até meio surpreso quando ninguém late, aí eles perguntam, Cacau não latiu hoje? Então já estou pedindo desculpas de antemão por esses 2 motivos. Agradecendo o Lucas e a Camila por esse espaço aqui. Acho que o Lucas, por juntar finalmente eu e a Camila no mesmo
no mesmo painel, porque é isso, todo mundo sempre fala assim, você conhece a Camila? Aí eu fico assim, gente, eu conheço a Camila, mas eu nunca tive a oportunidade de estar no evento com a Camila. Eu acho que no evento que a gente se encontrou, a gente estava correndo, e aí eu estava indo para um lado, ela para o outro, e a gente dando tchau. Foi isso, foi o evento de São Paulo. Então, Lucas, você foi a primeira pessoa que conseguiu pensar e conseguiu encaixar todos os horários e o dia. Então, obrigada por isso. Eu estava ouvindo a Camila falar do blog e eu me lembrei quando eu conheci o blog Mulheres na Computação. E era justamente isso. Eu estava pesquisando, falei assim, cara, não tem ninguém escrevendo sobre tecnologia, sobre computação, que seja mulher no Brasil. E aí eu achei o blog Mulheres na Computação. Então, foi bem quando ela contou isso, me resgatou isso na memória. Eu acho muito importante a galera perceber que não é um movimento que vem, não é um movimento recente, né? É um movimento que já tem um tempo e que está sempre sendo complementado pelos movimentos que estão chegando. Então, todo mundo foi inspirado por alguém do nosso antepassado, né? E pela Camila, que não está nos antepassados. Camila, não estou te jogando. A gente está na mesma geração ali. Vamos deixar que está todo mundo na mesma geração. Todo na mesma geração. Mas eu acho interessante trazer essa perspectiva para os jovens, porque eu vou começar de trás para frente, de algumas coisas que eu vi, algumas coisas que eu queria trazer, porque nesse momento de Covid, né, de pandemia, tem muita coisa, eu concordo super com o que a Camila falou, tem muita coisa que nós já sabíamos, eu já passava pelos problemas que agora a galera, está todo mundo conseguindo ver, a massa está parando para perceber isso. Então, um dos problemas que, assim, para mim está escancarado, além dos problemas básicos, que é a educação tecnológica. Aumentou como a gente está praticamente... A interação está praticamente digital. Né? Então, muita gente começou a usar o Twitter, por exemplo. Tinha gente que não tinha dimensão, não sabia usar esse ambiente. Muitas pessoas de várias gerações diferentes começaram a usar o Twitter. E para mim, está sendo impressionante observar, apesar de eu usar muito a plataforma, mas observar como as pessoas se comportam nessa rede social e como eles são ignorantes de conhecimento. Né? Você joga alguma coisa sobre algoritmos, você tem que jogar bem explicadinho um tweet, porque as pessoas não sabem do que você está falando, e aí elas vão questionar o que você colocou, mas aí elas já assumem, olha, eu não sei o que você está falando, mas eu acho errado. Então, eu estou vendo o que aconteceu em 2013 na política, como um todo, também no meio digital, meio que acontecendo agora no Brasil, só que com intensidades diferentes e problemas diferentes. Né? Então, eu estou um pouco preocupada com esse déficit da educação tecnológica que nós temos para a massa. E aí, dito isso, acho que os trabalhos que eu faço... eu já trabalhei em empresa, já trabalhei como CLT, mas eu parei aos 24. Meu aniversário é essa semana, no sábado. Quem quiser dar parabéns. No sábado, vocês podem me achar na rede social. E o meu também, na sexta-feira. É verdade, eu e o Luca, a gente faz aniversário juntinho, exatamente. Esse ano a gente pode comemorar junto no Zoom, beleza. Ano passado a gente comemorou junto, E aí eu parei, olhei e comecei a perceber que os modelos que eu estava trabalhando, né, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com a empresa. O modelo que a empresa tem que trabalhar, né, por ela já ter anos aí de trabalhos nesse modelo, acabou que eu fui vendo os modelos das empresas que eu passei e falei, cara, eu não estou conseguindo me ajustar, mas eu também não quero sair mal com ninguém, eu também não quero ficar... isso, você fica batendo cabeça, você fica nervoso, aí você acaba se estressando com uma coisa que não tem nada a ver com as pessoas que estão ali, mas tem a ver com o momento de que você não está mais sabendo lidar com aquilo. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu lido muito bem com projetos, de trabalho por projetos, de uma outra forma, de eu conseguir fazer o que eu faço, que eu gosto de fazer o que eu faço, sem a pressão que o mercado de trabalho coloca. Então, acho que eu e o Lucas, a gente passou por uma experiência juntos, que a gente conversa bastante sobre isso, e aí eu simplesmente me dei o tempo de ficar 2 meses, depois que eu tinha tirado tudo, só com a faculdade, que eu estou me formando agora,
e fazendo por projetos. Eu falei assim, eu vou ficar testando esse modelo de projetos. E está sendo muito incrível, porque as parcerias e os diferentes papéis que eu estou tendo que assumir desde setembro de 2019 para cá, foi um ganho muito, um salto muito grande que eu dei. Eu sei que tiveram momentos que eu tive que ficar à madrugada escrevendo relatório, junto com o trabalho na faculdade, junto com reuniões, junto com apresentações, mas hoje eu vi o crescimento da Ana, que é uma Ana programadora, que é uma Ana que faz a divulgação científica nos projetos, que é uma Ana que tem que vestir o chapéu na hora de fazer uma reunião de parceria, que é uma Ana que tem que vestir o chapéu quando tem que editar os vídeos, editar os áudios, assim. E aí as pessoas acham que isso é muita coisa para você, mas para mim está sendo muito legal e interessante esse ganho que eu estou tendo, essa curva de crescimento que eu estou tendo em pouco tempo. E aí eu descobri uma outra forma também de trabalhar com mais pessoas, que é dentro de projetos, pessoas diferentes. Então, isso acaba que, com a experiência que eu estou tendo, eu acabo tendo mais tolerância às diferentes pessoas que eu estou trabalhando, porque eu estou trabalhando com pessoas que são muito mais aceleradas, outras que não são aceleradas, e em projetos diferentes. E aí, eu sentia que eu ficava muito agoniada quando eu trabalhava nos modelos tradicionais, porque eu não conseguia lidar com isso, eu sou muito acelerada. Então, eu estava com uma pessoa que não era acelerada, eu já ficava assim, cara, não vai dar certo, não... E agora eu estou lidando com tudo isso sem uma pressão por trás, porque aí é o projeto e eu tenho que me organizar para isso. Então, eu construí uma outra linha de pensamento do que eu quero como carreira. Eu quero seguir a carreira acadêmica, eu acho que é um lugar muito inacessível ainda para mulheres negras, mas eu quero ajudar a mudar isso. Eu não me coloco no lugar de que eu vou ser a pessoa, mas eu vou ajudar porque já tem muitas mulheres fazendo isso. Então, acho que as portas que a gente vai abrindo para a próxima geração que chegar vão ficar mais fácil. Então, eu pretendo seguir, acho que eu brinco lá na PUC, eu falo assim, cara, eu não tive aula com professora negra, nem com professor negro, vocês vão ter que me aturar. Eu vou seguir, vou fazer o doutorado, vou fazer um monte de coisa, daqui a pouco eu chego aqui e falo assim, olha, Hugo é meu professor. Olha, Hugo, decidi que eu vou dar aula aqui, como que vai ser? E aí eles ficam rindo, porque eles falam assim, cara, você é muito abusada. Eu falei assim, não é abuso, visão, mas eu penso em continuar sem a carreira acadêmica e eu vejo que o que eu estou conseguindo fazer hoje está me ajudando nessa construção. Então, falando um pouco assim dos projetos, esse pensamento computacional que eu descobri em 2016, que foi um período que eu estava muito desanimada com a universidade, né? A universidade para mim foi eu passei várias emoções, foi uma montanha-russa, porque eu sempre fui muito animada com o estudo, eu continuo sendo. Só que eu entrei na universidade e vi meio que uma prisão, né? Você tem que seguir, faz prova para provar que você sabe aquela matéria, tem aquelas matérias que você tem que seguir, existem professores em matérias que você não pode questionar, você não pode oferecer uma outra visão. E eu falei, aí chegou 2016, eu entrei em 2015, o segundo período, eu falei, cara, não é possível. Cadê aquela Ana que queria fazer os projetos na faculdade, queria participar das Olimpíadas de Programação, e eu não estava com vontade de fazer nada. E aí eu descobri o projeto orientado na universidade, que é quando você treina o TCC. E aí o professor falou, olha, você está no segundo período e você sabe o que você quer fazer no TCC? Eu falei, não. Mas eu estou com essas questões com a universidade, eu quero testar, trabalhar com projetos dentro da universidade. Foi aí que eu conheci o pensamento computacional. E me ajudou muito, não só na universidade, mas também a todos os outros projetos que eu pude participar, a todas as pessoas que eu conheci depois por conta disso. E aí, o que é esse pensamento computacional? Né? É algo que eu aplico muito na minha vida, mas eu não sou igual a Janet Wing, que é uma das professoras que mais defende o pensamento computacional. Olha, o pensamento computacional resolve tudo. Calma, eu estou nesses testes ainda, eu ainda não sou essa pessoa, mas eu uso bastante, né? Porque é uma forma de você resolver problemas do dia a dia aplicando técnicas da computação. Só que as técnicas que você aplica não necessariamente é para você, não é para você sentar na frente de um computador e abrir um programa e começar a programar numa linguagem. Não é isso que o pensamento computacional traz, né? Ele traz justamente o raciocínio por trás das criações de tecnologias, o antes de você sentar na cadeira para programar. Como que é o raciocínio? Como é que você escreve isso no papel? Quais são as etapas que você já organiza na sua mente
ir no papel, falando no papel, porque tem pessoas que têm muito mais facilidade com colocar no papel e outras têm facilidade em falar, mas o que é esse antes, né? O que é esse pré? Essa pré-solução. E aí, quando você chega na solução, que normalmente falam que é o algoritmo, você já passou por etapas que você, sem chegar no algoritmo, você fez testes com o que você estava escrevendo no papel, com o que você imaginou. Né? Tem um vídeo muito bom sobre isso que acaba confundindo as pessoas com design thinking também. E aí, muita gente, quando fala pensamento computacional, a galera fala, mas é igual design thinking. Eu falei, gente, tem algumas diferenças. Eu sei que parece a mesma coisa, mas quando você aplica, quando você para e aplica essa estratégia que foi criada, você vê que tem os detalhes que são diferentes. E o pensamento computacional, né, é uma visão minha, não é algo comprovado, não tem artigo, não tem nenhum cientista para citar sobre isso, mas é que o pensamento computacional ele é mais maçante, porque a primeira etapa dele é você abstrair, você entender todas as opções que você tem, você filtra os dados, você filtra as opções para resolver o problema que você tem. E aí, só nessa etapa, se você tem um leque de opções, ou se você tem 1 ou 2, 3, você já gasta muito tempo, porque esse filtro não é simplesmente olhar, ler um artigo e falar, isso aqui, essa ferramenta não vai me servir. Ou é eu testar uma... Não é isso. É você, de fato, parar para conhecer as opções que você tem. E não é algo que é muito rápido de se fazer. E as outras 2 etapas que vêm depois, que é a decomposição, que é quando você divide, é o dividir para conquistar. Então, você pega essa filtragem que você fez e divide em grupos. Você divide em grupos menores os probleminhas que você achou. Você divide em grupos menores para depois você reconhecer o padrão de cada um desses probleminhas que você dividiu. Então, aí você reconhece o padrão. O que é esse reconhecer esse padrão? Eu tenho um problema que é chegar para a PUC 7 horas da manhã, né, para aula. E eu moro em Caxias, que aí são 2 horas, 3 horas de distância, assim. E aí eu divido esse problema em partes. Eu acordo em tal horário, me programo para acordar, escovar os dentes, tomar um café, aí tomo um café de novo, aí escovo os dentes de novo, me preparo para arrumar. Eu estou dividindo o meu problema, que é chegar até a PUC, em partes menores. É a parte que eu estou em casa, é a parte do transporte 1, transporte 2, transporte 3, a parte que eu chego na universidade e quero tomar café de novo, antes de eu chegar na aula. Então, essa divisão que eu faço é essa decomposição. E quando eu falo de reconhecimento de padrão, é eu saber o que eu posso usar em 3 ou 4 ou em todos esses probleminhas que eu tenho como solução. Então, eu sei que eu posso... Um padrão que eu reconheci nessas divisões que eu fiz é que eu posso escutar música em todos os momentos. Então, esse é o reconhecimento de padrão. O que eu posso fazer que funciona para todos esses pequenos probleminhas que eu dividi. Então, nesse problema que eu dei, ouvir música, eu posso fazer isso em todas as etapas. Então, eu posso ouvir música quando eu estou escovando dente, eu posso ouvir música quando eu estou no transporte 1, eu posso ouvir música quando eu estou no transporte 2, eu posso ouvir música quando eu chego na universidade. Então, é isso que chama de reconhecimento de padrões. Quando você chega no algoritmo, você já passou por pequenos testes, mesmo sem você perceber, que te levou a criar uma solução que é uma solução mais consistente. Né? Então, resumindo, o pensamento computacional ele tem muito essa linha. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu passei para quem quiser assistir, tem uma série de 20 ou 19 vídeos do Computação Sem Caô, que foi uma série que eu participei com o Olab, né, onde a gente fez um projeto junto, financiado pelo Serra Pilheira, em 2018, foi até 2019, porque aí em 2019 o projeto os vídeos já tinham sido todos, estavam todos no canal já no YouTube. Ana, e aí, fala. Explica pro pessoal o que é esse Rapilheiro, o que é o Lab. Eu vou explicar, pode deixar, vou dar o contexto. E aí, fizemos essa série de vídeos, de 20, contamos com a presença de professores, a Camila, acho que foi convidada para participar da semana de... Ai, meu Deus. Acho que era mesa, não era? Do Isso. A semana da mesa. E você estava super ocupada. E aí, contamos... Foi uma galera, assim, construindo em uma semana. Foi super interessante. E aí, a gente foi construir esses 20 vídeos. E aí, os vídeos estão no ar. Que aí, a ideia é explicando tecnologias que a galera tem dúvidas e está na nossa sociedade, como o reconhecimento facial, o trem em São Paulo que não tem freio, por que ele não tem freio, como é que funciona essa tecnologia por trás, usando o pensamento computacional.
E aí, o que é as parcerias, né, que eu estava? O Serrapilheira é hoje a maior instituição privada de financiamento de divulgação científica e de ciência, né? Resumindo, o Serrapilheira é isso. E o OLAB, ele é uma instituição, é engraçado que quando eu estava no OLAB, sempre tinha dificuldade de falar o que é o OLAB, mas é uma instituição que democratiza o acesso à tecnologia de diversas formas diferentes. Então, tem a Gabi e a Sil, que são as diretoras, né? Então tem uma equipe super legal que faz projetos diferentes e com gerações diferentes. Então, eu tive um tempo trabalhando com o OLAB e um dos projetos que nós fizemos foi o Computação Sem Caô. E aí, passei pelo Computação Sem Caô, foi justamente no período que eu estava querendo mudar um pouco e repensar, né? Chega um momento que você repensa, e isso não tem idade, você pode repensar com 16, 17, com 20, com 24, com 60, com 40, não se prenda a idades, tá? Acho que a gente quando chega o momento de repensar, você vai saber e você vai ter que repensar. E aí chegou esse momento para mim, eu estava trabalhando com o Lucas também, no programa da Apple Developer Academy, eu estava com tudo ao mesmo tempo, né? Acho que até hoje na minha vida eu não consegui fazer uma coisa só, acho que eu não consigo, é tedioso, realmente é um tédio você ficar fazendo uma parada só. Então, eu estava com o Lucas nesse programa e já estava terminando também. Então, eu falei, cara, eu vou me dar esse tempo que está tudo meio que caminhando para o final e vou repensar. E foi por isso que eu parei, foquei na faculdade e fui repensar os projetos. E aí eu fui visitar escolas públicas. Né? No meu tempo livre, eu falei, cara, eu vou visitar escolas públicas. Eu estava conseguindo ganhar dinheiro por projetos freelas que eu já estava fazendo. E eu visitei escolas públicas para dar oficinas de graça de pensamento computacional. E aí eu comecei a ver pequenos problemas que antes, com outros projetos, eu não tinha, né, percebido, porque eu não tinha feito essa pesquisa de campo. E um dos problemas era, muita gente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, falando em Brasil, são 30%, né, que está no site do CGI, que é o Centro de Governança de Internet do Brasil. 30%, 30% ou 32% do Sudeste que não tem acesso à internet. E tem uma outra porcentagem também bem significativa que não tem acesso ao computador. Então, quando eu estava nessas escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, que foram 6 escolas que eu visitei, nenhuma delas tinha acesso à internet. Não era só no dia que eu fui lá, não tinha acesso à internet. Então, eu dei as oficinas todas no papel, como eu já costumava fazer. E aí eu fui conversando com os alunos, e aí eu fui mapeando e fui entendendo. Eu falei assim, pensei, cara, super interessante tudo que a gente está conseguindo fazer com o digital. Mas tem essa parcela que ainda não está conseguindo ter acesso de alguma forma. Então, como que isso pode facilitar? E aí eu comecei a fazer oficina com os professores. Né? Então, teve um espaço com o Museu da Manhã super legal, que foi o Inspira Ciência. Eu participei de 3, eles chamam de 3 módulos, né? Que é a formação de professores de escolas no Rio de Janeiro, principalmente escolas públicas, em como eles vão divulgar e como eles vão ensinar ciência. Então, todas as ciências, não só ciências exatas, mas ciências humanas, ciências biológicas, como eles vão ensinar de formas que inspirem os alunos, né? E usando materiais acessíveis. E aí eu comecei a fazer essas oficinas de professores, eu comecei a ficar muito animada, e aí eu comecei a escrever o que hoje está acontecendo com Computação da Hora e com o Ogunhê. Né? Então, esse processo que eu passei, eu cheguei e reconstruí o Computação da Hora, além de um canal no YouTube, para um espaço de criação de materiais acessíveis sobre o pensamento computacional. E aí eu conheci pessoas incríveis, uma delas é o Tarcísio Silva, que é de São Paulo também. Tarcísio é super pesquisador. Ele é comunicador, pesquisador, curador, tá no Twitter dele, se vocês quiserem ver a bio. Mas ele é um pesquisador que alinha temas de comunicação e educação midiática com reconhecimento facial e tem um background de trazer o continente africano, essa diáspora, como origem das ciências que a gente usa hoje. Então, tive uma conversa super interessante com o Tarcísio, pela experiência que ele tem de documentar e criar livros. E aí ele me questionou e jogou... Eu sempre tenho pessoas que ficam me questionando, né? Ninguém me dá resposta de cara. Eu acho isso ótimo, que a pessoa joga lá, mas você não acha isso? Aí eu não tenho resposta na hora e a pessoa, olha, é só isso que eu tenho para te dizer, tchau, fica aí com a sua reflexão. E eu fiquei quebrando a cabeça. E aí eu repensei isso, esse espaço de materiais que associa com disciplinas do ensino médio. Então, está sendo um trabalho enorme entender. Eu estou terminando de entender geografia,
né? Eu estava imersa em geografia, conversando com os professores de geografia e entendendo como que eu posso encaixar o pensamento computacional na disciplina. E ficou muito legal, os professores gostaram muito da experiência que a gente fez, e agora eu vou pular para a história. Então, só tentando dar um exemplo para vocês do que é essa relação que eu estou falando. Na história, junto com a filosofia e com a geografia, tem por trás uma reflexão muito grande que você tem que fazer durante as aulas. Né? O professor está ali falando da terceira Guerra Mundial, não, da Segunda Guerra Mundial, que normalmente pega ali o segundo ano do ensino médio, e aí ele só está trazendo linha do tempo para vocês. Mas quando você coloca o pensamento computacional nesse meio, você divide as aulas. Então, por exemplo, teve um exercício que nós criamos que relacionava a Segunda Guerra Mundial com a literatura, que aí a Segunda Guerra Mundial estava com a história, então relacionava com a literatura e relacionava com a matemática. Que se a gente for para perceber, isso realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque aí na Primeira Guerra Mundial teve o Alan Turing e na Segunda Guerra Mundial tiveram outras tecnologias que foram criadas com a matemática como base. Então a gente fez um exercício onde o professor dava aula de história normal, na história a gente não mexia, mas a gente mexia na literatura e no pensamento computacional. Porque até o professor dar essa aula de Segunda Guerra Mundial, Beethoven, calma, falei para vocês que isso ia acontecer. Até o professor chegar e dar aula de Segunda Guerra Mundial em História, tinha aula de matemática e literatura primeiro. Então, na aula de matemática, os professores começaram a perguntar se os alunos conheciam cientistas da década que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E os alunos não conheciam. Então, os professores começaram a compartilhar e a falar sobre esses cientistas dentro da matéria de matemática. Então, eu lembro que tem alguma coisa a ver com o Teorema de Pitágoras, no desenvolvimento do Teorema de Pitágoras, na Segunda Guerra Mundial e na utilização. E aí, na literatura, quando chegava na literatura, os alunos eles faziam um estudo, que a literatura tem isso, da escrita, né, a redação, e o estudo da imagem. Então, por que aquele cientista ele usou tal método e não usou o método que a gente conhece hoje para resolver aquele problema? E, para mim, quando esse exercício surgiu, eu fiquei assim, eu falei, gente, isso vai dar certo? Porque é uma coisa que mexe muito com a mente dos alunos, né? Você fica muito preso ali, discutindo. E aí os professores me apresentaram os métodos deles. Então, por isso que, para mim, foi importante estar com os professores. Na literatura, você tem o espaço do debate, você tem o espaço da escrita, no mesmo tempo que o debate, então você tem um tempo, 15 minutos para debate, 15 minutos para escrever e relacionar tudo que você debateu, e o terceiro é a apresentação. Na matemática, o professor estava muito focado em cálculo. Tivemos que tirar um pouco isso do exercício, porque senão os alunos não mudariam muita coisa, e colocamos exercícios onde os alunos tinham que exercitar o corpo. Então, muito do que eles tinham que representar, o que o cientista estava fazendo, o que o cientista criou, era com o corpo. E era um jogo de quebra-cabeça na sala de aula. Então, assim, é muita coisa para um exercício só. E aí, quando eles chegavam na história, o professor falava sobre a Segunda Guerra Mundial, tinha várias apresentações. Ficou tudo bem, galera. Ninguém mordeu, não. Eles fazem essa brincadeira mesmo. E quando chegou na história, o professor, quando foi falar da Segunda Guerra Mundial, os alunos tinham outra perspectiva da Segunda Guerra Mundial. Não era só a guerra, não era só as trincheiras, não era Estados Unidos, Inglaterra. O assunto não era mais esse, não era os países. O assunto era o que tinha acontecido, né? Vamos dizer assim, vamos comparar com a atualidade de hoje. O que está acontecendo no Brasil hoje que dá para encaixar nas disciplinas do ensino médio? Então, a gente tira um pouco essa ideia de que você tem que estudar e decorar os países que participaram da Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo respondeu essa questão numa prova. Você tem que decorar os anos de participação, né, o quanto durou a Segunda Guerra Mundial, e você tem que entrar e entender o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial mesmo. Então, esse foi um dos exercícios que nós fizemos, foi muito interessante, acho que foi muito maçante, ao mesmo tempo eu fiquei muito curiosa de ver isso em sala de aula. Então, a gente está organizando para saber como o material fica acessível para os alunos também não ficarem cansados, né? Porque não é algo fácil de você fazer. E aí, seguindo essa mesma linha da educação, né? Acho que não tem como. Eu amo computação, eu gosto muito de robótica, mas a educação é algo que, para mim, ela acaba vindo... Acho que a Camila sente
muito isso. A gente gosta da área técnica, só que quando a gente está na área técnica, a gente vê assim, cara, não tem como fazer isso sem a educação, não tem como sem a pedagogia, não tem como as coisas acontecerem. E aí surgiu o Ogunhê. Acho que o Lucas vai lembrar dessa história, porque o Ogunhê, ele é um diário que eu tenho, né, desde o ensino médio, que era um diário que eu não ia abrir para ninguém nunca, porque era uma forma de eu olhar para os cientistas do continente africano que eu conhecia e falar assim, não, então eu vou conseguir fazer esse ensino médio. Porque eu sempre estudei em escola particular com bolsa. Então, assim, eu era praticamente a única menina negra na sala. Então, era todas as coisas que a gente, se der tempo, a gente conversa depois. Mas, quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com aquele mundo também, só os homens brancos, professores homens brancos falando sobre computação, e aí eu vejo poucas mulheres professoras falando sobre computação, eu revisitei o meu diário. Gente, vocês podem ficar tranquilos que eles são salsichinhas, sabe? Então eles não mordem. Parece que é um pitbull, Ana. Parece que não! Um negócio... Eu já tava tipo, mano, deve estar, meu Deus. Aí quando você falou salsichinha, me veio... Ah, que bom. Entendeu? Eles são ciumentos, são salsichinhas, fiquem tranquilos. E aí, quando eu vi isso, eu revisitei meu diário e falei, cara, eu vou começar a escrever de novo. E aí eu comecei a escrever de novo. O que é esse diário? O Ogunhê são cientistas que eu pesquisei e continuo pesquisando de cada país do continente africano, e eu fui tentando buscar na história deles uma inspiração para eu continuar na área. Só que aí eu me deparei que eu fui conhecendo cientistas que não são só da área de computação. E eu falei, caraca, isso é muito legal. E eu continuei. E aí chegou no projeto final do programa que a gente participou, tinha que escolher um projeto, alguma coisa para você fazer por 6 meses. Aí eu falei, cara, meu Deus, eu vou ficar presa 6 meses, não vou poder trocar, mesmo se eu ficar entediada, não vou poder trocar o tema. E aí eu conversei com os mentores e eu coloquei esse projeto. Então, ele vai ser lançado, a gente está em maio, né? Em final de junho, um aplicativo de narrativa, que eu peguei 10 cientistas dessa pesquisa que eu fiz e representei a história deles em forma de um app de storytelling, falando em inglês, né? Que os mentores falam, você tem que falar inglês. Tá, o storytelling. Então, eu conto no primeiro capítulo a história da Rediet Abebe, que é uma cientista viva, que é da Etiópia e trabalha com inteligência artificial e desigualdade social. E a pesquisa dela está em Harvard, então ela estuda em Harvard, mas ela aplica a pesquisa na Etiópia, porque ela é da Etiópia. E aí, no primeiro capítulo, para você conhecer a história dela, você vai fazendo uns encaixezinhos, né? Tipo um quiz, né? Um joguinho. Mas o importante são as ilustrações, que até a Cabral está super me ajudando nisso, super me ajudou quando eu tinha que apresentar o projeto. E são as ilustrações e os efeitos que eu vou fazendo entre uma ilustração e outra. E acabou virando um podcast. Então, para a galera que está ouvindo, a galera acha que não, o Ogunhê nasceu em 2020. Não, teve todo um processo para eu chegar e colocar o Ogunhê como podcast. E eu decidi fazer como podcast porque eu tô com muito material e eu falei assim, cara, eu tenho que começar a jogar vários formatos, porque senão fica tudo dentro de um app e fica cansativo. E aí, esse é o podcast, já foram 10 cientistas, 5 países diferentes do continente, e agora eu estou no formato de entrevista. Então, eu estou entrevistando jovens negros aqui do Brasil e relacionando com os episódios dos países do continente africano. E acho que, em resumo, é isso que eu tinha um pouco para falar de misturando, contando a história com a computação também. E dizer que eu estou, assim, por mais que meus cachorros não façam você acreditar que não, façam vocês acreditarem que não, eu estou feliz de estar aqui. E eu acho que nessa pandemia, principalmente por causa da pandemia, tem muitas coisas acontecendo. E fora esses trabalhos que eu faço, eu estou muito na linha de frente com a tecnologia, ajudando em doações, ajudando as organizações que estão estão na linha de frente mais assim de evitar que as pessoas não tenham auxílio emergencial, de evitar que a galera não fique sem comer, porque tá todo mundo fazendo alguma coisa, tá todo mundo ajudando dentro das possibilidades que nós temos. Mas tem essas pessoas que elas estão ali fazendo as entregas de doações. Então, eu estou trabalhando muito com os dados de tudo isso que está rolando. Então, está sendo um dia de cada vez, assim, para refletir e não ficar triste o dia inteiro, 24 horas por dia. Então,
eu aproveito esses momentos e essas trocas que nós temos de não só compartilhar o que a gente faz, o que a gente vai fazer e o que a gente já fez, mas compartilhar histórias e compartilhar também momentos que você sai um pouco de toda essa problemática Brasil que nós estamos vivendo. E aí você consegue respirar e ter força para o próximo dia. Então, assim, obrigada. É isso, cara.